Que bênção. Quantos estão felizes com Jesus? É bom demais, né? Jesus é bom. Essa vida sem Jesus não tem destino, não tem nada, é sem graça. Mas com Jesus é bom demais, não é não? Glória a Deus. Queridos, está ali a minha Miriam. Eu não sei se você estava aqui nos outros dias, mas eu queria que ela ficasse em pé, por favor. Minha querida esposa, pastora Miriam. Glória a Deus. Nós temos servido a Deus tantos anos, e é uma honra muito grande hoje, nesse tempo de ministério, estar com vocês aqui, nessa igreja maravilhosa, poderosa, em nome de Jesus, amém? Já tinha feito várias agendas com o pastor Elcio, pastora Rami, mas rapaz, parece que estava travado o negócio, não dava, mas aí a gente conseguiu, graças a Deus, finalzinho do ano quase. Estamos aqui para a glória de Jesus, junto com vocês, e é um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje, nessa conferência. Bom, quantos de vocês amam essa cidade? Ah, não, vou perguntar de novo. Lembrem que nós somos a igreja mais poderosa da terra, amém? Glória a Deus. Quantos amam essa cidade? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos amam esse estado? Glória a Deus. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu creio que Deus chamou você para cá, para usar você nesse lugar. Amém? Deus vai usar você de uma forma extra. Já tem usado e vai usar muito mais de uma forma extraordinária. Eu queria que você... Vamos ficar em pé. Eu vou pedir por gentileza, você ficar em pé mais um pouquinho. Eu sei que já ficou bastante, mas vamos ficar mais uma vez, porque não dá de fazer sentado. Isso aqui que eu vou pedir para você fazer. Olha, você vai levantar o seu pé, os homens 42, 43, 44, as mulheres 35, 36, 37. Apesar que tem mulheres hoje que estão com os pés. Levante seu pé, você vai levantar o seu pé e você vai baixar o seu pé, mas com muita autoridade, convicção e fé, e você vai declarar comigo uma palavra sobre esse lugar, amém? Glória a Deus. Levante seu pé nesse momento e você levanta e baixa e declara, diga assim: essa terra não é deles, essa terra é nossa. Mais uma vez, diga assim: essa terra é nossa, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração forte quando você está em pé? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado por essa tarde, essa noite. Tudo que vai acontecer tem acontecido aqui nesses dias. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Mas nós te louvamos pela tua presença. Viemos cultuar o Senhor, receber do Senhor, nos encher da tua presença, Pai. Fale conosco, nós precisamos, nós necessitamos que o Senhor fale forte, fale poderosamente na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Agora você pode sentar e dar um grande aplauso para Ele em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você esse assunto hoje. É uma história forte. Eu gosto, é uma história de um exemplo muito, eu diria assim, radical, forte, de uma pessoa que foi transformada, de uma pessoa que foi chamada por Deus, mas essa pessoa entendeu o propósito de Deus para a vida dela. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus, aí nós vamos fazer diferença em todo lugar. Em nome de Jesus, amém? Então o tema da minha mensagem aqui eu coloquei: a terra não é deles, a terra é nossa, amém? Não é deles quem? As pessoas que não fazem a vontade de Deus, as pessoas que querem trazer destruição, orgia, pecado, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus para a nossa cidade, para o nosso estado. Muitos deles estão dizendo assim: essa terra é nossa, nós tomamos posse. Mas é mentira, porque a terra é do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A terra é do povo de Deus. Deus chamou cada um de nós, o seu povo, para conquistar. Você pode falar aí para o irmão que está ao seu lado, diga assim: você não é cauda, você é cabeça. Diga assim: você foi chamado para dominar. Não foi essa palavra que Deus deu para o Adão e para a Eva quando ele fez aquele jardim maravilhoso? Tudo lindo. Ele falou assim: agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão dominar. Estou falando nessa palavra forte. Dominar, vocês vão comandar aqui, vocês vão administrar. Eu dou a vocês. E Deus, Jesus, nos deu também essa autoridade em nome de Jesus. Quantos recebem aí?
Olha Josué capítulo 2, versículo... Nós vamos ver, essa história ela é maravilhosa e linda, mas nós vamos aqui, por causa do tempo, ver o versículo 4 e o versículo 9 do capítulo 2, que diz assim, olha o que diz. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E aí vamos lá para o versículo 9, ela já conversando com os espias, diz assim, e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Isso aqui é convicção. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quantos tomam posse disso em nome de Jesus? Amém? Então aqui é uma história, mas é uma mulher que na realidade não tinha nada, não tinha promessa, não tinha nada, falando o que ela achava do povo de Deus. Você conhece a história? Josué está indo para Jericó, está na frente, está chegando ali, está próximo, né? Só que antes dele chegar para conquistar Jericó, ele manda 2 espias, vai lá, né, aquela estratégia de guerra, olhar a terra, ver como é que é o inimigo, quais armas, o que eles têm, qual o exército é grande, se a cidade realmente é poderosa. Vamos lá olhar, vocês trazem o relatório, vamos analisar e vamos orar aqui, vamos entrar, como Deus mandar. Então esse aqui era o plano. Então ele manda esses homens aqui para aquele lugar. Agora começa a história, eu gosto disso, sabe por quê? Porque a intenção do Josué era que eles entrassem e trouxessem um relatório da cidade. Mas você vai ver aqui que Deus vai usar essa história, porque Deus vai começar a mostrar a história não só de Josué, não só de Jericó, mas a história de uma mulher e de uma família, de uma pessoa que basicamente não era para aparecer aqui, mas vai aparecer, porque ela vai fazer diferença nessa história aqui. Então Deus havia feito uma promessa para quem? Para o povo de Israel. Qual a promessa? Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. Olha essa promessa. Todo lugar onde vocês colocarem os seus pés vai ser de vocês. E essa promessa vai vir para nós. Amém? Quantos creem? Quantos recebem essa palavra? Amém? Todo lugar que você colocar o seu pé vai ser de vocês. Irmão, eu tenho muitos testemunhos para dar sobre isso, mas um dos testemunhos mais poderosos que eu lembro que foi forte, que eu nunca vou esquecer disso, eu lembro quando nós estávamos no Amapá, estávamos lá em Macapá, e nós estávamos lá no aluguel, num prédio, né? Estávamos no aluguel, e eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente tinha aluguel atrasado, e nós pagávamos R$3.000 no aluguel, era até um preço bem interessante, só que estava tudo atrasado, porque a igreja estava com problema, e aí nós vamos negociar, fazer amizade com o dono e tudo, e vamos negociar, vamos consertar coisa aqui, mas nós não tínhamos quase como pagar um aluguel de R$3.000, impressionante, mas Deus foi agindo, nós fomos consertando, Deus foi abrindo as portas, e eu lembro um dia, que Deus começou a falar forte no meu coração, Ele falou assim, ó, vamos agora começar, vamos mudar desse lugar, vamos comprar um prédio aqui. Falei, tá bom, então o senhor está falando, vamos comprar um prédio. E aí nós começamos a observar os prédios da cidade. Eu ia passando um dia na frente, numa via bem movimentada, uma das mais principais de Macapá, que liga vários bairros da cidade, e eu vi um prédio muito grande, com a placa assim, um muro já muito feio, com a placa assim, vende-se. E eu estava com um discípulo meu, que hoje é o nosso auxiliar principal lá em Santarém, o pastor Luciano. Eu falei, o que era aqui? Ele falou, aqui, no princípio, foi a maior sede de festa de Macapá. Depois se tornou uma escola, depois voltou a ser sede, e agora está fechado, tem só uma outra parte, porque eram vários ambientes. Então tinha a rua da frente, a rua do lado, tudo fazia parte. E tinha só uma danceteria querendo sobreviver lá no lado, assim, um pedacinho lá, mas estava de venda. Eu falei, então, vamos entrar. A gente viu que o portão estava meio quebrado, paramos, encostamos o carro, vamos entrar aí.
E nós entramos ali naquele prédio, estava, né, feio, tudo quebrado, forro caindo, água entrando lá. E eu lembro que nós entramos, eu, o pastor Luciano, ele ficou meio assim, o que a gente vai fazer? Vamos entrar lá. E estava assim, cheio de água, né, de chuva, eu acho. E eu falei assim, agora vamos orar aqui, tira o teu sapato. E nós tiramos o sapato, pisamos ali. Foi rápido, coisa rápida. Deus, em nome de Jesus, tua palavra nos dá uma promessa. Se nós declararmos e aonde nós pisarmos os nossos pés, já é nosso, por posse. E esse lugar vai ser nosso, em nome de Jesus, amém. Bora, pastor Luciano. Ele, bora. Foi rapidinho. Bora, entramos no carro e pronto, acabou. Bom, eu não vou contar a história toda, que é longa, linda, maravilhosa, mas vou falar para você o que aconteceu. Nós compramos. É nosso. Um dos prédios mais bonitos da cidade, uma das igrejas mais bonitas da cidade, aquela área toda, 4.500 metros quadrados, nós compramos, com estacionamento, com tudo, está lá, uma igreja linda, que você for lá no Amapá, faz uma visita, né? Ontem tinha um irmão aqui, que passou 3 anos com a Celildo lá, me falando que foi tão bom aquele tempo lá. Então, essas coisas são poderosas e a gente tem que acreditar. Quantos creem na palavra de Deus aqui, amém? Então nós temos que tomar posse disso. Por isso eu estou declarando que essa terra aqui, né? Essa terra, esse estado, em nome de Jesus, já é do Senhor Jesus, amém? Mas isso vai depender de você, igreja. A igreja de Jesus tem que avançar, tem que crer, tem que tomar posse. A palavra, a promessa foi dada, e Deus tem muita promessa. Não é só a promessa de que você vai tomar posse dessa cidade, não é só a promessa de que você vai tomar posse do bairro que você mora, da rua que você mora, lá na célula que você é líder. Não é só a promessa que você vai conquistar sua casa, sua família, seus familiares, você vai conquistar espaço nessa cidade, você vai prosperar nessa cidade. É muita promessa, irmão. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que agarrar a promessa e partir para cima, porque Deus já te prometeu. Quantos creem que quando Deus fala, Ele cumpre com a sua promessa? Amém? Então toma posse disso e começa a buscar em nome de Jesus. E aqui começa essa história. A promessa era maravilhosa. Todo lugar, toda a terra, Deus está falando claro, todo lugar, eles iriam conquistar. Mas havia um grande detalhe. Qual o detalhe? A terra que Deus estava falando, ela estava ocupada. Tinha gente lá. Já viu isso? Será que essa cidade aqui, né, vai poder ser uma cidade totalmente evangélica? A cidade está ocupada, mas vai depender de nós. Tem gente aí. E o alvo da igreja qual é? É o povo que está lá. Não é não? Nós precisamos entrar, tem que ter estratégia. A cidade estava ocupada e era bem ocupada. Os inimigos pareciam fortes, poderosos, né? Eles tinham uma fortaleza. Nunca ninguém na história tinha conseguido derrubar aquelas muralhas. Aquele exército era poderoso, aquele rei era poderoso, mas Deus deu uma palavra. O importante é que Deus deu uma palavra. E quando a gente recebe essa palavra, irmão, eu vou te falar, na minha cabeça, a cabecinha aqui, ó. Nessa cabecinha aqui, quando a palavra de Deus salta e entra, irmão, ninguém muda. Deus falou, está falado. Deus disse, Deus prometeu, então vamos partir para cima, porque Ele vai entregar para nós em nome de Jesus, amém? Ele vai fazer, pode ter certeza, pode ter inimigo forte, pode ter. Eu lembro mais uma vez lá em Macapá, quando chegou, aí aparecem os abençoados que vêm juntar as forças com a gente, né? Fala, estamos juntos, pastor, vamos orar. Eu sei que agora não vamos orar mais forte, mas aparece aqueles abençoados que chegam lá para desanimar você. E apareceu mais para desanimar do que para animar. E aparecia pastor e falava, pastor, essa rua aqui, nós já mapeamos ela todinha, essa rua aqui, igreja não rompe, igreja não cresce, essa igreja vai acabar, você vai ver só. Dava vontade de falar para trás de mim, Satanás. E a gente ficava com respeito com aquele pastor. Falava, não, querido, Deus nos colocou aqui, a gente vai estar orando, a gente vai romper sim, ore pela gente. E aparecia outro e falava, olha, tem aquilo ali, aquilo outro. Tudo que eles falavam realmente estava lá. Eram coisas, eram lugares, eram entidades que estavam lá fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? E estava lá, e ele ainda falava assim, lá no final, você já viu? Tem um cemitério. Então, isso aqui, pastor, muda daqui, muda. E eu cria que Deus tinha colocado a gente lá. Enfim,
Nós mudamos, mas nós mudamos para a mesma rua, mas para o nosso prédio próprio. Lembra que quando nós chegamos, nós não conseguimos pagar um aluguel. Agora nós estamos comprando um prédio de milhões de reais. E Deus está nos dando nas nossas mãos, para a glória de Jesus. Então, o inimigo parece forte, mas o nosso Deus, está aqui a revelação, o nosso Deus é maior. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Os espias foram lá para ver a cidade, para ver a estrutura, mas conheceram uma mulher. E essa mulher que tinha uma história, ela não era bem vista lá, era complicada a história dessa mulher. Essa mulher aqui, ela era uma menos provável. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala claramente que ela estava aonde? Ela era uma prostituta. A casa dela era mal vista. Quem entrava naquela casa lá era um homem, sabe, que o povo não via bem. E ela era uma pessoa que não tinha uma boa índole, o negócio era complicado. Aonde esses homens vão entrar porque estão sendo perseguidos, pode morrer. De repente, parece coincidência, já viu esse negócio de coincidência? Mas, cristocidência, né? Parece coincidência, mas eles entram ali para poder se esconder. E entram na casa de Raabe. Só entravam ali homens, né, com um pensamento errado. Eles entram para tentar e encontram essa mulher. E essa mulher aqui, ela tinha um problema. Ela era mal vista, menos provável, não tinha Deus, não tinha promessa, não tinha nada. Ela estava tentando sobreviver com uma área errada, em uma profissão errada. E olha só o que vai acontecer. Você vai notar uma coisa. Ela podia não ter nada. Ela não tinha nada. Os espias tinham uma promessa que Deus ia dar. Os espias tinham Deus que tinha dado uma palavra. Eles tinham um líder, eles tinham tudo. Essa mulher não tinha nada, mas tinha uma coisa que me chama a atenção. Sabe o que ela tinha? Um discernimento espiritual. Luz espiritual. Entendimento. Porque no texto que nós lemos, foi rápido, nós pulamos várias partes. Você vai ver o discernimento que essa mulher tem. Então ela vai fazer várias coisas aqui impressionantes, que nós podemos aprender com ela isso aqui, porque a história é linda, ela vai ser transformada, ela vai fazer umas coisas maravilhosas aqui que nós temos que aprender com ela. Então, enquanto os espias, eles duvidavam, né? Estavam ali, sabe, incrédulo, aquele povo, Raabe estava crendo. Será que nós podemos derrubar os espias? Essas muralhas são tão fortes, o exército é tão grande. Sabe, a mulher que não tinha nada estava dizendo assim: nós estamos desesperados por causa do Deus de vocês. Olha só, vocês já conquistaram essa terra. Ela já estava declarando, eles estavam pensando: será que a gente pode? A Raabe, que não tinha nada, estava dizendo assim: nós já nos entregamos. A terra já é de vocês. Esse povo aqui parece forte. Esse inimigo aqui parece forte, mas esse inimigo está desesperado, porque nós já ouvimos falar, nós conhecemos, sabe a fama, e nós sabemos que o Deus de vocês é poderoso. Era isso que ela estava declarando e confessando aqui. E aqueles homens foram bem tratados, cuidados, né? Não sobreviveram, porque Raabe cuidou deles, na realidade, fez o que devia, e a história começa com ela aqui, para a glória de Jesus. Nós precisamos ter um entendimento. Deus diz, vai acontecer. Deus falou que essa terra aqui vai ser bênção para a sua vida. Você sabia qual é o melhor lugar para você ser abençoado? Abençoado em tudo que Deus tem para você hoje. É esse lugar aqui. É essa cidade aqui. É aqui. Pode ter certeza. Será que esse lugar é o lugar que Deus quer que você está aqui? Deus te trouxe para cá? Então, aproveite as oportunidades que Deus está dando e faça coisas extraordinárias para o reino de Deus, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, em nome de Jesus. Amém? Até ele mudar. O dia que ele mudar de rota, aí você vai amar aquele outro lugar. Mas até então, ame essa cidade e declare que essa terra é do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Nós somos assim, eu e minha querida esposa, nós somos assim, o Espírito Santo sopra, a gente vai. E a gente começa a amar aquele lugar, né? E tem uma história que eu não gosto de falar muito sobre isso, porque os irmãos eles ficam. Agora, esses dias,
Alguns irmãos já chegaram com a gente e falaram assim: eu estou desconfiando, porque vocês estão indo muito para um lugar. Né? Outro já chegou afirmando: eu já sei, vocês vão embora. Diga, esse pessoal está pensando muito, eles já estão meio assim, sabe? Não, calma, nós estamos em Santarém, nosso coração está lá. Não esquenta não, mas é impressionante a nossa história, porque aonde Deus Ele nos chama, a gente começa a amar aquele lugar. Eu lembro quando Ele nos levou para o Amapá, a gente estava amando, estava lá na nossa igreja, construindo, eu lembro muito bem o nome do projeto, Um Palácio para Deus. Lá está lá, né? Salomão, e nós estávamos construindo, estava lindo, já ia começar o forro, estrutura nova, tudo legal. A minha esposa contou ontem. Aí Deus nos chamou para o Amapá, eu cheguei lá e falei assim: tá lindo, amor? Tá bonito, tá. Só que dá tchau. Nós vamos embora. E fomos embora. E deixamos Santarém e fomos para o Amapá. E eu lembro que a minha esposa falou assim: olha, o máximo que eu vou ficar aqui é 5 anos. A princípio ela não gostou, ela não amou, sabe? É 5 anos assim para a gente fazer o que Deus quer e vamos para outro lugar. Bom, eu sei que nós passamos 12 anos lá. E eu acho que com 1 ano e poucos dias ela estava amando aquela cidade. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus colocou você em um lugar, ame esse lugar. Ame esse lugar. Tome posse desse lugar. Por direito, por posse. Se Deus te colocou lá, você vai fazer parte dessa conquista. Você vai fazer parte dessa história. E nós passamos 12 anos e conquistamos tudo que nós conquistamos lá para Jesus, junto com aquela igreja maravilhosa. E passou esses 12 anos e Deus nos leva de volta. É impressionante. Chegou lá, eu não sabia disso, a história eu contei para vocês, depois que a gente arrumou tudo. Que a gente estava assim, agora vamos só, né? Irmão, nós chegamos a 1000 células, estavam com 1000 células, estava bom, igreja próspera, abençoada, um prédio abençoado, a cidade conhecendo, a nossa igreja estava despontando na cidade, todo mundo admirando. Que momento é esse? Quem quer deixar um momento desse? Aí Deus fala assim: agora é o seguinte, já está do jeito que eu queria, fora. Eu estou amando essa cidade, eu gosto desse estado. Sim, mas eu tenho outro para você amar também. E aí nós vamos para Santarém. Mas nós amamos Santarém, sempre amamos. É uma honra, um privilégio voltar para Santarém, estar lá. E quando a gente estava terminando o nosso Palácio para Deus na Corona, Deus nos mandou. Quando nós estávamos no auge em Macapá, com tudo pronto, Deus nos mandou. Agora eu fico pensando uma coisa, sabe o quê? Eu estava olhando ontem as estruturas da catedral chegando, aquelas carretas. Vamos fazer, daqui com 1 mês o telhado está lá em cima, sabe? A catedral está aprontando. Aí tem irmão de orelha em pé já. Eita! Quando apronta as coisas, Deus manda eles ir embora. Mas nós não vamos ficar um tempinho lá em nome de Jesus. Mas nós estamos amando Santarém. Mas eu lembro que antes da gente pensar em voltar para Santarém, nós já estávamos trabalhando em um projeto diferente. Porque a gente já tinha formado uma grande equipe boa de pastores em Macapá. Nós tínhamos líderes bons para assumir a igreja. Você pode até ver que quando nós fomos para Santarém, nós já tínhamos pastores para ficar lá e levamos auxiliares com a gente. Estava tudo treinado, porque a gente estava num projeto. Um projeto não era nem no Brasil, era em outro lugar. Já estava estudando até a língua desse lugar. Já tinha sido aprovado pelos nossos líderes. A gente já ia para lá. Faltava só uns dias. Aí Deus mudou a rota para Santarém. E agora nós estamos declarando o mínimo em Santarém, o mais rápido possível que nós vamos alcançar é 100.000 pessoas em nome de Jesus. 100.000, já está no DNA da igreja, né? Claro, 100.000 pessoas, mas já está no DNA do pastor Lucas, que é 100.000 igreja. É 100.000? 100.000 igrejas. E Deus está fazendo a obra. Sabe por quê? Porque quando você chega lá e põe seu pé, Deus vai te entregar. E nós sabemos que Deus já nos entregou. Um dia eu ouvi o pastor Iber, muitos anos atrás, falando de Santarém. Eu gostei daquilo. Ele falou que Santarém é aquela cidade, eu quero declarar aqui também, aqui já está assim, né, em nome. É aquela cidade, tipo aquela noiva que está desmaiando nos braços do seu noivo.
Está se entregando nos braços do seu noivo, do seu esposo. Santarém assim. E aqui também eu quero declarar que já está assim. O povo dessa cidade está desmaiando nos braços de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Dá um aplauso forte aí. Quantos creem nisso? Creia na palavra e Deus vai fazer. Vamos aprender com Raabe. A primeira coisa que nós vamos aprender com ela aqui, sabe o que é? É que Raabe, ela entendeu que a terra não era deles, a terra era de Deus. Quando nós entendemos que a terra não é nossa, mas a terra é de Deus, é diferente. Ela nem era do povo de Deus. Ela nem estava no meio daquele povo que tinha uma promessa. Mas ela teve um discernimento. Eu vou dizer para você, põe sua mãozinha na cabecinha aqui, eu quero orar por você. Espírito Santo, eu te peço agora, começa a trazer discernimento espiritual, entendimento espiritual, destrava a mente, destrava os olhos espirituais, toda cegueira espiritual cai por terra, que o Senhor possa dar para essa igreja o entendimento espiritual de tudo aquilo que o Senhor quer realizar através dessa igreja, na família, no ministério e na conquista dessa cidade. É o que eu oro agora, pelo poder do nome de Jesus, receba discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você vai começar a ver diferente. Você vai começar a amar essa cidade diferente. Você vai começar a olhar para as pessoas diferente, porque vai ter discernimento. O que ela viu? Ela viu algo diferente, ela sabia, ela não tinha promessa, mas ela sabia que Deus era poderoso. Ela sabia que esse Deus era forte. Está lá em Josué capítulo 2, versículo 9. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. O que ela estava dizendo? Não é nossa, vocês já entraram, vocês já conquistaram. E o povo ainda estava longe, nem tinham chegado lá, mas ela já tinha declarado. Deixa eu falar para você algo que talvez seria um conselho se eu falasse, que nós precisamos aplicar na nossa vida. Você não pode se conformar com aquilo que está acontecendo na sua cidade. Não se conforme. Sabe, tem muita coisa acontecendo que não é a vontade de Deus, né? Não se conforme. Eu lembro quando estava em Santarém, um tempo atrás, lá na Curuaúna, e teve um tempo que aquela rua Curuaúna é uma rodovia, né? Mas a igreja estava ali. Começou a aparecer muitos bares. Era bar para todo lado. À noite, começava a ir na quinta-feira, sexta. Era um negócio triste, porque era gente bêbada, era gente se prostituindo. Ali começou a ficar triste. A igreja estava bem ali, e motel aqui, e bar para ali. E aí meu Deus, que é isso? A gente está orando e o negócio parece que... E eu chamei a igreja, e tinha vigília toda sexta. E a vigília começava 9h30 da noite e até 5 da manhã. Eu falei o seguinte, vamos orar por esse lugar. Porque Deus nos entregou e nós vamos orar para Deus dar um novo ramo de trabalho para o dono desses bar aí, desses motel. Deus vai suprir a necessidade deles. Vão converter tudo em nome de Jesus. Vai acabar isso aqui, vai ser família, vão ser casas, vai ser um bairro abençoado. E a gente começava a orar na vigília. E estava lá a seresta para o outro lado e oração aqui na igreja, de joelho. E orava, ia para cá, ia para ali, toda sexta-feira. Irmão, se você for hoje lá em Santarém, vá lá no núcleo da Curuaúna. E antes de noite, você vai ver que não tem, sabe o que tem agora lá? Tem comércio, tem loja de carro, tem famílias, não tem bar, não, acabou tudo. Deus trouxe prosperidade para aquele lugar. Sabe por quê? Porque a igreja tomou posse. Deus já deu a palavra, a promessa. Você só tem que crer e declarar e tomar posse em nome de Jesus. Ah, meu filho, está desse jeito, minha casa está desse jeito, minha esposa está desse jeito, meu esposo está desse jeito. Meu Deus, e agora? Não aceite. Não aceite aquilo que está acontecendo, que não é a vontade de Deus. Parte para cima, não fica de braços cruzados. Eu conversei um dia com um pai, ele falou, não, pastor. Eu falei, querido, eu estou vendo algumas atitudes do seu filho, sabe, seu filho está desanimado, não está vindo à igreja. Comecei a conversar, aquele cuidado de pastor. Ele falou, não, pastor, não esquenta não, é só uma fase. Eu falei assim, eu vou dizer uma coisa para você, parta para o jejum e para a oração. Vá buscar Deus, dobre o joelho, porque essa fase aí vai passar e vai vir outra fase. E eu não sei se essa fase vai acabar. Então, vamos buscar. Se você quiser, eu te ajudo, nós vamos jejuar junto, vamos orar junto. Mas não aceite o que está acontecendo na sua casa. E tem gente lá olhando, dizendo, não, vai passar. E nunca passou.
só está perdendo, só está retrocedendo. Eu digo para você, não aceite o que está acontecendo na sua casa, na sua cidade, na sua célula. Cada dia as pessoas, menos um membro. E aquele que eu visitei não apareceu mais. Até o irmão que era fiel está dando desculpa. Não aceite isso não. Isso não é algo normal, é espiritual. Vai para cima e toma posse daquela cidade, daquele bairro, daquela rua. Vou dizer algo para você. Tem gente que fala assim, meu Deus, me tira desse bairro, por que o Senhor me colocou aqui? Eu vou dizer para você porque Deus te colocou lá. Sabe por quê? Porque Deus quer que você faça diferença. Você não está lá à toa, não muda de lá não. Fica lá, porque Deus vai te usar para ganhar esse bairro, os vizinhos, as pessoas desse bairro para Jesus. Vai lá, faz diferença, em nome de Jesus. Aí depois você prospera e pode mudar para outro lugar, mas enquanto não ganhar... Irmão, eu lembro que eu dizia para os irmãos falavam, pastor, você está morando naquela rua, nem carro passa. Porque você estaria antes, agora está abençoado. Né? Não tinha nem asfalto, era só areião e buraco. E nós fomos morar numa casa, bem na esquina, e a rua da frente era uma vala, irmão, que não passava, nem os tanques do exército passavam lá, eu acho, se fosse. Era um negócio feio, né, amor? Acabava ali na frente de casa. E o pessoal, pastor, sai daí do seu que eu falei, não, vai mudar, vai asfaltar, vai mudar isso aqui em nome de Jesus. E ficamos orando e declarando, e a casa não era nem nossa, era alugada. Né? Então lá, e orando, e um dia bem cedo, lá às 7 e pouco da manhã, eu ouvi um barulho daquelas máquinas. Eu digo, o que está acontecendo aí? Irmão, foi ver, estava arrumando a rua. Você passa hoje lá, está asfaltado. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos posse das promessas de Deus, vou dizer algo para você, nós vamos conquistar. Sabe, nós queremos ser missionários, é conferência de missões. Primeiro, dê o primeiro passo, seja missionário dentro da sua casa. Seja missionário no seu bairro. Seja missionário dentro da sua cidade. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Vamos fazer diferença, sabe? Pastor, eu não sei como liderar, eu não posso liderar, não consigo liderar. Então ajude a liderar. Em nome de Jesus. Faça alguma coisa, mas Deus chamou você. Não aceite a idolatria, não aceite a injustiça, não aceite a frieza espiritual, não aceite o inimigo dominar espaço que Deus te colocou para você ser abençoado lá. Vá para cima e faça a diferença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o que Raabe fez? Raabe, ela entendeu. Segredo, entenda que o Senhor dessa cidade é Jesus Cristo. Não tem jeito. Entenda que o Senhor dessa cidade é Jesus Cristo. Sabia de uma coisa? Vou contar um segredo para você. Não fala para ninguém. Se eu ouvir por aí que vocês estão falando, é porque, olha, o pastor Welson vai ser um cidadão a partir de quinta-feira. Um cidadão, como é o nome mesmo? Ludofiense. É isso mesmo. Ele vai ser. Você fala, o que tem a ver? Tem algo espiritual aí. Deus está colocando ele em ponto importante. Deus está levantando essa igreja para fazer algo especial. Eu falei hoje para aquele irmão vereador, hoje pela manhã eu acho que eu conheci, falei assim, faça, continue. Isso é bom. Amém? Porque Deus está começando a despontar algo especial dentro dessa igreja. E começa pela liderança. É daí para cima, irmão. É daí para frente. Deus já entregou. Levante sua mão, porque eu quero declarar que Deus já entregou esta cidade, esses bairros. Todos os bairros que estão representados aqui já são do Senhor Jesus. Ele entregou na sua mão em nome de Jesus. Já é seu em nome de Jesus. Pastor, quando é que eu vou ser um missionário? Você ainda não entendeu, tem que ter discernimento, você já é. Você já é um missionário. Lá onde você está. Partindo daí, no futuro, Deus é que vai te enviar para outro lugar. Mas por enquanto, é lá que Ele quer que você trabalhe, em nome de Jesus, amém? Quantos podem entender isso? A Raabe, sabe o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. A oportunidade para quê? De cuidar dos enviados de Deus. E quando eu falo de aproveitar de oportunidade de cuidar,
Pensa que entrou 2 homens de Deus na casa dela, onde só entrava prostituto. Agora está entrando homens ungidos de Deus, mandado pelo general, né? Quem era o general lá? O Josué. E ela vai fazer o quê? Ela vai aproveitar a oportunidade. Eu estou diante dos caras aqui, então eu vou cair, vai desabar tudo aqui, mas a minha família não vai. Então ela fez o quê? Ela aproveitou a oportunidade para cuidar deles. E eu vou dizer para você, cuide dos missionários dessa igreja. Cuide dos pastores dessa igreja. Como é que a gente pode cuidar, pastor? Cuide orando, jejuando por eles, dobrando o joelho. Põe lá como dizia, um retrato do pastor Elcio com a pastora Rami no seu quarto. Levanta a mão e ora por eles, pelos missionários, pelos pastores dessa igreja, todos que Deus tem levantado. Ore, é uma forma de você fazer isso, proteger, guardar e cuidar deles. Cuide deles como? Dando palavras de incentivo, falando, pastor, eu estou contigo. Dá um abraço, falando assim, conte comigo, sabe, estamos juntos em nome de Jesus. Cuide deles, sabe como? Manda uma oferta para eles. Abençoa. Supra a necessidade daqueles. Irmão, tem gente, tem missionário aí que está chorando, buscando de Deus um milagre. E por quê? Porque precisa levantar pessoas que cuidam dos missionários. Amém? Cuide dos missionários que estão aqui. Abençoe financeiramente, abençoe de alguma forma, faça a diferença para a glória de Jesus. E Deus vai ser. Ela aproveitou. E olha, eu vou dizer para você, ela soube fazer, porque essa mulher vai ser abençoada. Eu vou concluir aqui, porque na realidade eu quero orar por você. Raabe, ela escolheu mudar de vida. A partir daquele dia que os homens de Deus entraram ali, ela falou assim, vai mudar a minha história. E eu quero declarar a sua vida. A partir de você pode mudar a história da sua família. A partir de você pode mudar tudo. A partir de você pode ser uma história, uma nova história que está sendo escrita por Jesus. Vai ser diferente. Meu passado, pastor, é trágico. O passado dessa mulher aqui era trágico, triste. Ela não tinha promessa, sabe, uma prostituta, mas a partir daqui, a história dela começou a mudar. Sabe para onde Raabe foi? Ela foi lá para o livro de Hebreus, heróis da fé. Fala de quem? Fala de Abraão, fala de Raabe. Jesus é da linhagem de Raabe. Sabe por quê? Porque essa mulher aqui entendeu que Deus poderia não só mudar aquela cidade, não só conquistar aquela cidade, mas como poderia mudar ela e a família dela, e mudou em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique em pé que eu quero orar junto com você em nome de Jesus e abençoar a sua vida nessa tarde em nome de Jesus. Saia daqui crendo, declarando, tomando posse. Deus é contigo, Ele te prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre para a glória de Deus. Quando Ele promete, Ele faz.